Sejam todos muito bem-vindos. O Poder Executivo do município de Arroio do Sal, por meio da Secretaria da Fazenda, tem a honra de apresentar esta audiência pública virtual de elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2021. Tendo em vista o contexto da pandemia que a gente está vivendo e com a ideia de aumentar a transparência e a qualidade da informação, optamos desta vez por realizar essa audiência virtual, em que a participação poderá se dar pelos comentários, uma vez que o projeto ainda está em fase de elaboração, e o Poder Executivo entrega agora, até o final de outubro, ao Poder Legislativo, que tem mais 45 dias para corrigir, emendar e aprovar a Lei Orçamentária Anual de 2021. Feita essa introdução ao assunto da audiência pública, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Sérgio Augusto Bonfante Júnior, eu sou contador da Prefeitura de Arroio do Sal desde 2017. Eu sou bacharel em Ciências Contábeis pela URGS, especialista em Gestão Pública também pela URGS e especialista em Gestão e Legislação Tributária pela Uninter. Eu estou aqui hoje para realizar essa apresentação técnica do Orçamento Municipal para 2021 e estou aqui, na verdade, como um porta-voz, transmitindo para vocês, cidadãos e vereadores, as informações deste projeto, que é um conjunto de ideias, ações e projeções de uma equipe técnica e da gestão. Na verdade, é um projeto importante que acaba envolvendo a administração pública como um todo. Na descrição do vídeo, disponibilizamos o link em que vocês podem ter acesso aos slides desta apresentação e aos documentos que detalham o fundamento parte das informações que vamos trazer para vocês nesta audiência. E aproveito para lembrar que o YouTube tem a função de acelerar ou desacelerar o vídeo, melhorando então o ritmo de apresentação, otimizando o tempo e o entendimento de quem está aí do outro lado. É só clicar na engrenagem ali no canto inferior direito, no seu lado direito, e aplicar essa opção. Enfim, é só uma dica para quem de repente ainda não conhece. Vamos dando início então à efetiva apresentação da audiência pública. Aqui são os tópicos, os assuntos que a gente vai trazer nessa audiência pública e que a gente precisa trazer nessa audiência pública. A gente vai começar com noções gerais de orçamento, até para não chegar atropelando com valores e números, e nomes técnicos, embora a gente vai trabalhar aí com um linguajar bastante acessível, esse é o objetivo de uma audiência pública. Então, antes de entrar nos números, a gente vai explicar rapidamente o que é a LOA, em que contexto ela se encontra dentro dos instrumentos orçamentários. Vamos citar aí os parâmetros matemáticos e os contextos econômicos utilizados para chegar nos números que a gente chegou. Vamos, então, finalmente apontar o valor previsto para a receita e de que é composto esse valor previsto da receita. Vamos citar aí a fixação da despesa e aonde foram alocadas essas despesas, e vamos citar aí as disposições relativas às metas, limites e alterações orçamentárias que são trazidas pela Lei das Diretrizes Orçamentárias e por esse próprio projeto de lei. Começando então pelas noções gerais de orçamento. O que é a Lei Orçamentária Anual? A Lei Orçamentária Anual, de acordo aí com a nossa Constituição Federal e a Lei da Responsabilidade Fiscal, ela é a lei simplesmente que prevê as receitas e fixa as despesas para o exercício. O que é isso? Prevê quanto que o município vai arrecadar para o exercício seguinte. A gente está aqui em 2020, fazendo a Lei Orçamentária Anual do exercício seguinte, de 2021. Então, quanto que a gente vai arrecadar em 2021, considerando o contexto, considerando os parâmetros que a gente vai apresentar em seguida, e onde serão alocadas essas despesas previstas, porque diferente das empresas, ou daqui a pouco de um orçamento familiar, o orçamento público ele é arrecadado justamente para atender às necessidades públicas. Geralmente as necessidades são maiores do que as receitas. Então, tudo aquilo que a gente prevê, a gente já fixa, já destina para algum projeto, para alguma ação, para alguma despesa. E hoje a gente vai conhecer os principais aqui, através dessa audiência pública. E depois de publicada a lei, todo mundo vai conhecer na íntegra, detalhadamente, quais são os projetos para 2021. E vamos seguindo então. A Lei Orçamentária Anual é o orçamento no sentido da palavra. Assim como a gente tem nosso orçamento familiar, a gente tem nossos objetivos financeiros, ou às vezes necessidades de gastar, de adquirir algum bem, de contratar algum serviço, de pagar saúde, educação para nossos filhos, para nossa família, para nós mesmos. O serviço público não é diferente. A prefeitura está aí para controlar a arrecadação municipal e dar uma destinação justamente para atender essas necessidades
que a população tem, que o cidadão tem. Mas diferente do orçamento familiar, onde a gente tem as ideias daqui a pouco dentro da nossa própria cabeça, nem é colocado no papel, no serviço público, né, a nível nacional, isso tem que ser publicado, tem que ser transparente, porque é um dinheiro de todos. Por isso que é uma lei, não é simplesmente um orçamento, é uma lei orçamentária anual. E além de ser uma lei transparente e pública, tem essa realização de audiência pública justamente para aumentar essa interação e essa transparência de um assunto tão importante que é o orçamento, que é o dinheiro, que é aquilo que vai permitir que as ações sejam realizadas pela gestão, né? Finalizando então, a lei orçamentária anual ela é o cumprimento anual do planejamento estratégico, ou seja, ela não é um organismo singular, individual, ela trabalha em conjunto com os demais instrumentos orçamentários, que eu vou explicar melhor agora aqui nesse slide, para terminar essa nossa noção geral, né? A gente tem o plano plurianual, que assim como a lei orçamentária anual também é uma lei, só que como o próprio nome diz, plurianual, vários anos, é uma lei de vários anos. O nosso PPA atual ele tem vigência de 2018 a 2021. Então, até para explicar, né, a gente está aí perto de eleição. Lá em 2017, que está em roxo ali, foi quando a gestão atual entrou. Vocês vão perceber que o plano plurianual atual, na verdade, começou em 2018 e vai até 2021. O que significa? Que em 2017, a gestão que entrou ainda estava vivendo o plano plurianual da gestão anterior. E durante o exercício de 2017 é que se elaborou essa lei para os próximos 4 anos. Ou seja, ali em 2021 é a próxima gestão que vai estar vivendo o último ano desse nosso PPA atual. Independente se vai ser a gestão de situação ou gestão de oposição, é uma nova gestão. E lá em 2021, sim que vai ser elaborado o plano plurianual dos próximos 4 anos. Por que eu trago isso? Para a gente entender que o orçamento, ele não é uma coisa individual ou egoísta da gestão atual, né? A Lei da Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, que instituíram, aí o Plano Plurianual ele vem desde 1988, junto com a Constituição, do jeito que ele é, assim, ou parecido da sua forma atual, né? Ele vem justamente para manter a continuidade das ações, para evitar que uma gestão entregue para outra, né, a situação municipal sem pensar na continuidade do município. Então, por isso que a gente tem essa diferença entre a legislatura, entre o mandato dos vereadores e prefeito e esse plano plurianual, que é o que ele é? Ele é o planejamento de médio prazo. Quando a gestão chega, ela pensa, nos próximos 4 anos, a gente tem o nosso plano de governo, a gente tem as nossas ideias, o que a gente vai implementar nesses próximos 4 anos, que ações, que atividades, que projetos, o que o município precisa e o que a gente quer inovar. É isso. Então isso é o plano plurianual e ele é muito importante, ele não vem sozinho. A lei orçamentária anual não vem sozinha. A gente tem a lei das diretrizes orçamentárias, que diferente do plano plurianual, ela é anual, assim como é a LOA. Então, a gente tem a LDO 2017, 2019, 2021 e a gente tem a lei orçamentária anual também de todos esses anos. Como vocês percebem, lá em 2017 foi elaborada a LDO 2018, que é a lei das diretrizes orçamentárias, né? Até explicando o que ela é. A LDO ela impacta bastante já na elaboração da lei orçamentária anual, porque ela traz as metas, traz as prioridades, traz as diretrizes para a elaboração desse orçamento que vai então fixar a despesa e prever a receita, né? Diversas regras que o orçamento vai ter que respeitar estão dispostas lá na lei das diretrizes orçamentárias, que a gente entregou aí também há um mês e meio atrás, e também foi aprovado pelo Poder Legislativo. A gente teve audiência pública gravada no Facebook da Câmara. Enfim, essa é a sistemática então de elaboração desses projetos, nesses instrumentos orçamentários. No ano de 2019, tu projeta a LDO, assim como a LOA, para 2020. Em 2020, que é o que a gente está vivendo hoje, a gente aprovou a nossa lei das diretrizes orçamentárias, com base lá no plano plurianual, e estamos aqui até o final de outubro de 2020, elaborando a nossa lei orçamentária anual, né? Agora chegando o projeto nas mãos do Legislativo, que também vai corrigir, vai emendar, enfim, para encerrar e aprovar essa lei orçamentária anual para a gente poder executar já imediatamente no ano que vem. Tá explicado e entendido agora essa sistemática, faz mais sentido eu ler um parágrafo como esse para vocês que estão aí do outro lado. O que é a lei orçamentária anual, então? É a realização no orçamento de 2021 do plano plurianual,
que tem vigência de 2018 a 2021, tendo a função de colocar em execução as ações do governo e atender às demandas da sociedade, de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas na Lei das Diretrizes Orçamentárias. Encerrada então essa noção geral de orçamento, para ficar mais fácil de entender o motivo da gente estar aqui, vamos explicar rapidamente os parâmetros matemáticos e econômicos e os contextos econômicos, que a gente vai trazer diversos números aí nos slides seguintes, né, para vocês entenderem que, olha, isso não surge do nada, são diversas razões, diversos assuntos, né, historicamente isso é feito, todos os municípios fazem isso, e a gente vai mostrar de onde a gente tira os nossos números aqui de Arroio do Sal. Então, nosso município aí, apresentando ele rapidamente, né? Foi emancipado em 1988, então é um município de 32 anos, com uma população estimada agora em 2020 de 10.279 habitantes, com uma área territorial aí de quase 120 mil quilômetros quadrados, um bioma de Mata Atlântica, uma microrregião, né, pertencente ao litoral norte, o salário médio mensal dos trabalhadores formais de 2,1 salários mínimos, né, informação vinda de 2018, tudo a fonte dessas informações é do IBGE Cidades, algumas delas influenciam diretamente ou indiretamente nas receitas e despesas, por isso que a gente traz esse contexto, até porque está sendo publicado aí no YouTube, vai ficar na internet, é legal trazer esse contexto. O PIB per capita de 24.600 aí, informação de 2017. O que mais que a gente considera aí como parâmetro e contexto econômico? As perspectivas para o cenário macroeconômico, o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, a política econômica e social do governo, a legislação vigente e o relatório atuarial previdenciário para o nosso fundo de aposentadoria, o fundo próprio de aposentadoria do servidor. Além disso, a gente usa aí para matematicamente chegar nos valores também informações como variação do PIB, inflação anual, crescimento vegetativo da folha, taxa Selic, esforço na arrecadação tributária, crescimento real das transferências do Estado e das transferências da União. Vocês vão entender melhor alguns desses pontos durante a audiência. Iniciando então, terminado, né, entendido o que é a Lei Orçamentária Anual, entendido que a gente usa parâmetros matemáticos, interessante citar também, a gente usa aí a Lei Orçamentária do Estado para trazer essas informações sobre receitas para nós, né, é uma coisa interligada, né, não são números inventados, são números que tem todo um cálculo e uma projeção por trás, né, então vamos iniciar nesses números. A previsão da receita para o município de Arroio do Sal por exercício de 2021. A gente vê ali o comportamento no gráfico desde 2017 da receita. A gente vê que ela vem subindo, né, de 2017 para 2018, para 2019, para 2020. E em 2021 a gente tem uma queda. A gente projetou o orçamento de 2021 para 64.498.691,05. Uma queda de 2,27% em relação à receita estimada para 2020. A gente já vai entender por que essa queda, né? Mas é importante já introduzir que 2020 foi um ano atípico, né? Teve crise econômica, teve crise na saúde por conta da pandemia, então isso afetou as nossas receitas próprias aqui no município de Arroio do Sal, principalmente IPTU, as taxas de lixo, e aí por isso a nossa reestimativa ela já foi. Reestimativa é o quê? Né? Quando a gente fala ali, receita reestimada para 2020, ela é uma receita que a gente calcula, o desempenho comparado ao previsto, ele está um pouco abaixo ou podia estar um pouco acima, e a gente ajusta e faz uma reestimativa. Não, em vez de receber aquilo que a gente previu, a gente vai receber um pouco menos ou um pouco mais, porque o comportamento da despesa, considerando essas variáveis aí, que desse ano foram praticamente todas, né, imprevisíveis, estão afetando os nossos valores, por isso que a gente faz esse ajuste, e é com base nisso que a gente projeta a receita para 2021, não com base no que a gente previu lá em 2019, enquanto elaborava a Lei Orçamentária de 2020, mas sim a gente projeta a partir do desempenho da receita de 2020, no exercício de 2020, certo? Então aqui eu trago justamente essa comparação, ali, né, pontilhado em vermelho, a gente tem a previsão
para 2021 das receitas, por categoria econômica ali, receita corrente, receita de capital, receita intra-orçamentária. E a gente tem, que a gente já vai detalhar o que elas são, né? A gente tem ali a previsão de 2020, para a gente comparar lá, o orçamento de 2020 foi previsto em 67 milhões. A reestimativa para 2020, 65.998. E a previsão para 2021, 64.498. É importante dizer que as receitas de capital, diferente das receitas correntes, que ali a gente vê na primeira coluna depois desse pontilhado, aqui na previsão, né? Na porcentagem em relação ao previsto, a gente vê uma queda das receitas correntes, mas em relação ao reestimado já uma 1,93% de crescimento para o ano que vem, né? As receitas de capital, como a gente vê uma queda aqui, elas não preocupam porque, diferente das receitas correntes, que envolvem muitos impostos que o cidadão, que o empresário, que todo mundo paga para manter o serviço público, as receitas de capital são advindas aí de convênios, de emendas parlamentares, de operações de crédito, né? Quando tu busca um financiamento, isso é uma receita de capital. Ou seja, tu vai pedir um financiamento a nível de serviço público, tu vai pedir essa operação de crédito, tu vai receber esse recurso quando tu tiver já uma despesa carimbada para isso. Se tu não tiver essa receita, tu não vai realizar a despesa. Então, como a gente vê que aqui são valores bem maiores por conta da operação de crédito, né? Aqui, esse ano, a gente vai ver mais detalhes o que é essa receita de capital ali para frente. É menor, então isso impacta aí no orçamento total. Com certeza ele seria maior do que a reestimativa. O que eu quero dizer com isso? Que ele seria maior do que a reestimativa para 2020, talvez com a previsão, não sei, mas com a reestimativa com certeza, se a receita de capital se mantivesse no mesmo nível dos anos anteriores. E é ruim que se baixou? Não. Vocês vão entender mais para frente que, inclusive, faz sentido que a receita de capital seja menor num ano como esse de eleição que a gente está vivendo. Tá? Importante para a gente seguir a partir daqui é que a gente vai muito comparar o desempenho, aliás, a receita prevista para 2021, e vai ser com base nessa reestimativa aqui, não com a previsão, né? Com base na reestimativa, que é o que a gente tem mais próximo da realidade, com razoável certeza, a gente consegue dizer que é o que a gente vai arrecadar. Então foi com base nesse valor reestimado de 2020 que a gente previu e que vai comparar os valores para 2021. Prevista a nossa receita ali de 64 milhões, vamos falar do que é composta essa receita do município de Arroio do Sal. 92% dessa receita são receitas correntes. Receita tributária, de contribuições, de serviços, patrimonial, a gente vai falar mais delas daqui a um pouquinho. Receitas intra-orçamentárias são as receitas que a própria prefeitura passa para o fundo de aposentadoria, para o regime próprio de previdência do servidor, que a gente tem aqui no município de Arroio do Sal. Então, essa transferência é realizada, né? A prefeitura arrecada e passa para o orçamento do FAPES. Então, é uma receita que vira uma despesa, né? É uma coisa que está arrecadando e está passando para o FAPES, por isso que é intra-orçamentária, é uma receita que ela ocorre dentro do próprio orçamento. 1% é a receita de capital, que a gente tinha comentado ali anteriormente. Então essa é a composição da receita por categoria econômica de Arroio do Sal para 2021. E agora vamos detalhar então. Receita corrente em valor bruto, a gente tem 64.796.568,54. A gente tem ali embaixo as deduções no valor de 5.486.000. Que são as deduções? São os descontos de pagamento antecipado, são os descontos de refis, enfim, os descontos de contribuição por Fundeb, que a gente vai explicar mais para frente, né? A gente chega naquele valor líquido das receitas correntes para 2021. E o que é composta essa receita corrente? A gente traz em gráfico aqui para a gente ver, né, porque não interessa tanto os números, mas sim do impacto dos tipos de receita na nossa receita total. A gente tem aqui a receita tributária, a maior delas, 28.974, as receitas de contribuições em 3.400.000, patrimonial 3.900.000, as transferências correntes, que é depois da tributária a mais importante para o município, 28.200.000, e as demais receitas correntes 117.000. Agora sim a gente vai detalhar, né? A gente falou ali da receita tributária, que é aqueles 28 milhões bruto, aqui o valor líquido dela de 26.552.000.
vocês vão ver que em relação, vai ter sempre aqui essa flechinha que vai ser vermelha para baixo ou verde para cima, que é comparado ao valor reestimado para 2020, esse valor é maior ou menor. Como a gente está vendo aqui, a receita tributária é estimada a maior em 5,09% em relação ao valor reestimado na Lei Orçamentária Anual de 2020, que é a lei que a gente está vivendo agora. Tá? E do que é composta a receita tributária? O nosso IPTU, né? Então aí 4,43% maior do que estimado, o imposto de renda, que é, né, o que basicamente alguns serviços de construção civil, serviços de o que o próprio servidor que recebe o nosso salário, ele é um imposto que fica para a administração pública, é o imposto retido na fonte, que chama. Então, quando a prefeitura ou a Câmara, eles são as fontes pagadoras desse valor, o imposto de renda fica na própria fonte pagadora. Então, é uma das nossas receitas tributárias. O IPTU é aquilo que a gente paga dos imóveis, dos terrenos, né, anualmente. O ITBI é justamente a venda desses bens imóveis, né, a transferência. Tem aí, depende muito do mercado imobiliário, a gente tem aí previsto em 2.563.000, né, a previsão líquida. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é aquele imposto que o cidadão paga quando contrata algum serviço, quando vai contratar um serviço de elétrica, um serviço de mecânica, né, e na nota fiscal vem ali o valor daqueles R$50 que tu pagou, uma porcentagem é ISS, assim como daqui a pouco tu comprou quando tu compra um eletrodoméstico, tu paga uma porcentagem sobre um ICMS, às vezes o IPI, que daí já não são impostos municipais, mas o ISS sim é um imposto municipal, então está aí previsto em mais de 1 milhão para 2021. As taxas aqui, entra taxas de limpeza, taxas de serviço, valor de 3.163.000. E as contribuições de melhoria, que é aquele valor que, conforme vai sendo realizada uma obra de melhoria, de pavimentação onde não tem, e aí o cidadão que teve seu imóvel valorizado contribui para custear a obra, né? Dentro de todos os limites da lei ali, se prevê para 80 mil, né, para o exercício de 2021. Vamos lá, as receitas de contribuições. O que são as contribuições? Né? A receita líquida é de 3.412.000, 5,26% a mais do que o estimado para 2020. As contribuições são duas aqui para o nosso município, as contribuições previdenciárias do servidor ativo, que é aquele valor, alíquota que o cidadão que não trabalha em serviço público, normalmente ele paga para o INSS, do serviço dele ele paga para o INSS. Aqui no nosso município a gente paga sobre o nosso salário, em vez de ir para o INSS, que é um regime geral de previdência, vai para o nosso FAPS, que é o regime próprio de previdência. Então essa é a receita aí das previdências, contribuição previdenciária do servidor ativo. E a contribuição de iluminação pública, que é aquele valorzinho que se paga na conta, né, de luz, varia quanto mais vai se ampliando, né, a quantidade de casas, quantidade de consumo de energia, mais o município arrecada isso, que a gente vai ver que ele é usado justamente para manutenção da rede, para fornecimento de iluminação pública, para investimento, né? É uma receita carimbada, né? É uma receita vinculada justamente à iluminação pública. A receita patrimonial é a receita de valores imobiliários, que é a receita de valorização de papéis, de investimentos, né? Dos valores que o município tem na sua conta, que ficam aplicados enquanto não estão utilizados para render um dinheiro, né, para o mesmo raciocínio de poupança, de CDB, de renda fixa, enfim. A gente tem previsto para 2021 um valor 6,61% menor do que o estimado para 2020. Desses 3.900.000 previstos para 2021, a gente vê que quase todo ele, 3.672.000, são da valorização desses papéis do Fundo de Aposentadoria do Servidor. Por quê? Porque o patrimônio do FAPS hoje ele é em torno de 50 milhões, e aí se faz investimento, né, para render. É uma das formas de arrecadação do FAPS, justamente a valorização desse patrimônio com os juros ao longo do tempo, né? Então a diferença disso aí, que dá uns
em alguma coisinha, é o valor dos demais recursos, ou seja, dos recursos livres, de saúde, que vai render. Porque são recursos que normalmente, ao contrário do FAPES, que é um patrimônio que vai crescendo, pelo menos na nossa realidade hoje, né, os valores que a gente vai recebendo do começo do ano, eles vão sendo gastos, então fica pouco dinheiro nas contas e rende menos, e até porque esse valor está menor do que 2020 justamente pela economia, né, pelo corte da taxa Selic, pelo baixo rendimento da renda fixa, enfim, por toda essa crise, ela baixou aí os juros, né, a taxa de juros básico, então o rendimento é um pouquinho menor do que a gente está tendo agora em 2020 e teve nos anos anteriores. A segunda receita mais importante, então, das nossas receitas correntes, a gente tem as transferências correntes. O que são as transferências correntes? A gente vê ali que a gente tem as transferências do Estado e as transferências da União, e as transferências do Fundeb. Transferências do Estado, na verdade, tem um nome que é a Administração Financeira Orçamentária, que a doutrina até trouxe aí, e é aplicada nos orçamentos, que é participação na receita do Estado. Esse nome é muito bom para entender. A transferência do Estado é justamente essa participação na receita do Estado, e a transferência da União é a participação na receita da União. Por quê? Porque Arroio do Sal, assim como qualquer cidade aí do Brasil, né, a gente faz parte do estado do Rio Grande do Sul e a gente faz parte do país Brasil. Vocês entendem que o estado do Rio Grande do Sul, embora a gente tenha os órgãos importantes, né, relevantes, aí, a gente tem Tribunal de Justiça Estadual, tem o Palácio Piratini, tem a Assembleia Legislativa, são órgãos que a gente consegue enxergar, tá ali o Estado, né? Parece que é uma coisa física para nós, mas o Estado ele é muito mais do que isso. O Estado acontece nas cidades. Seria justo todo o valor arrecadado de impostos estaduais, enfim, toda a arrecadação estadual, ficar só para o Palácio Piratini, só para a Assembleia? Não. O Estado do Rio Grande do Sul é um todo, ele não é um edifício, uma pessoa, não é o governador, não. O Estado é o conjunto de cidadãos aí gaúchos. Então, por isso que esse valor arrecadado pelo Estado é repartido entre todas as cidades que fazem parte do Estado, né? Isso é previsto pela Constituição, não é uma coisa voluntária, né? Inclusive é obrigatório constitucional. O mesmo raciocínio para as transferências da União, né? É só o avião lá de Brasília que o dinheiro todo arrecadado da União vai ficar lá? Não, olha, são mais de 5.800 municípios no Brasil, então, e o Brasil acontece também nesses municípios, né? Quem paga seus impostos são os cidadãos desses municípios, então esse dinheiro tem que voltar para atender às suas necessidades. Então existem as transferências da União, que elas são repartidas de acordo com o quê? Com dados como população, como participação na economia, né? Não é dividido igualmente, né? Seria injusto uma cidade como Porto Alegre, São Paulo, ganhar o mesmo valor de que Arroio do Sal. Imagina, a gente tem aqui 10 mil habitantes, tem muito menos empresas contribuindo para o ICMS, para o ISS, enfim. Acho que já deu para entender a lógica das transferências, né? A gente tem a nossa receita tributária, que é a nossa receita própria, que a gente tem o nosso esforço de arrecadação, a fiscalização, né, as políticas fiscais. Aqui nas transferências correntes a gente depende muito da economia. Se a economia vai bem, o país ganha mais dinheiro, o Estado ganha mais dinheiro, e o município vai ganhar um pouco mais nessa fatia da pizza que ele recebe. Entendeu? Agora vamos detalhar essas transferências correntes. Nas transferências correntes da União, a gente tem uma previsão de 3,55% menor do que o reestimado para 2020. Já vamos explicar por quê. Na verdade, a arrecadação está boa para o ano que vem, mas já vamos explicar por que ela é menor. A gente tem o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Tá vendo que é um valor aqui muito maior, né? A gente estava acostumado a ver 5%, 6%, a gente tem aqui 45,62% a mais do que reestimado para 2020. Por quê? Primeiro que em 2020 a gente teve a crise econômica e a pandemia. Então, como teve baixa movimentação econômica, esse valor do FPM, que depende muito disso, acabou sendo menor, acabou chegando menos dinheiro para os municípios. Não é só isso, então não é só porque a reestimativa está um pouco abaixo, é porque no último censo, vocês lembram lá que eu falei que agora a gente tem 10.290 e poucos habitantes,
Diferente do censo lá em 2019, que preparou o orçamento de 2020, que tinha 10.065 habitantes, agora a gente tem 10.200 e a gente passou de faixa. Ou seja, a gente entrou numa faixa ali de habitantes, que é a partir de 10.070, 10.080, não lembro, que agora a gente recebe uma maior fatia do SPM. Então a gente vai receber aí cerca de 1.700.000, 1.800.000 a mais do que a gente vinha recebendo historicamente nos últimos anos, em função do aumento populacional. Então, legal, uma receita que vai ajudar no município, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo. Tá? Então é por isso que temos essa receita maior aqui no SPM. Dei uma pausa para tomar uma água aqui, seguindo então. O ITR, a gente tem uma arrecadação muito baixa, então está apenas 800 previsto para esse ano, considerando o comportamento que vem se realizando, que está inclusive abaixo da própria reestimativa, então por isso esse valor tão baixo de R$800. O SUS, que são as transferências da saúde, a gente vê que está 48,47% menor do que o outro ano. Isso é ruim? Eu não vejo como ruim. Por quê? Porque ele está tão menor assim, tá? Esse valor de 1.700.000, ele está muito próximo, se não 100% igual ao valor que a gente recebia em 2017, muito próximo ao 2018, 2019. O que acontece? Em 2020, como a gente teve a pandemia, como a gente teve problemas na saúde no país, o Estado, principalmente a União, teve que repassar mais recursos da saúde para os municípios conseguirem enfrentar essa dificuldade. Então, a gente só recebeu a gente só tem um valor reestimado alto. Por quê? Porque a gente precisou, né? Ou seja, a gente teve crise, né? A União, inclusive, ela não tem condições de ficar repassando esses valores altos em mais de um exercício, em diversos exercícios. Então, essa diminuição nada mais é do que a volta à normalidade, né? Inclusive, a gente espera que essa situação não se prolongue, e aí sim, né, não vai ter nem tanta necessidade de gasto, e aí vai se adequar de novo a nossa receita aí nesse patamar com as necessidades da população, né. O FNDE são os fundos que a União repassa para educação, então tá aí, um crescimento de 15,34%, e o FNAS aqui é o Fundo Nacional de Assistência Social, que é os recursos que a gente repassa, que a gente recebe para combater, para as políticas, né, de assistência social, da nossa Secretaria de Assistência Social, então tem aí previsto 205 mil de recursos vinculados. As transferências correntes estaduais. Então, a gente tem aí o ICMS, que é um imposto estadual, e quanto mais o município tem empresas que vendem mercadorias, mercados, enfim, nesse segmento, maior a participação do município nessa receita e maior a fatia que ele recebe. Hoje a gente vai receber, quando eu digo hoje, 2021, a gente tem a previsão de 2.918.000, né? O IPVA, que quanto mais carros emplacados a gente tiver em Arroio de Sal, e quanto mais o contribuinte tiver adquirindo o carro e pagando os seus impostos, maior a receita. A gente tem aí a previsão de 757 mil para 2021. O IPI, exportação, a gente tem aí 47 mil previstos para 2021. Esse crescimento aí também envolve muito a alta do dólar, aumenta a exportação, aumenta um pouquinho a nossa fatia, que é pequena, do IPI exportação. Aí o CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico, de R$10 mil, é sempre um valor, né, irrisório comparado ao nosso orçamento total de 64 milhões. O Fundo Estadual da Saúde, tá? A gente previu bem o que a gente está recebendo para 2020, ao contrário da saúde federal, que a gente recebeu mais na estadual e a gente prevê que se mantenha ao mesmo nível. Aqui, os recursos de assistência social a nível estadual e as multas de trânsito, a gente tem aí uma fatia de 16 mil, e convênios para transporte, que a gente recebe aí, prevê receber 20 mil para 2021. Então essas são as transferências da União, as transferências do Estado, né? As receitas que esses entes maiores passam para os seus entes menores, os municípios. Para terminar as transferências correntes, a gente tem as transferências do Fundeb, que para 2021 aí se prevê 2,17% a mais do que o estimado. O Fundeb, ele
ele varia muito em função do censo escolar, do número de alunos, né? E vai depender também aí, a gente tem 2 cenários, um cenário pessimista, que eu já chamo de prudente, não de pessimista, e o otimista, que é o cenário que, se dependendo da atualização ali da lei do Fundeb, talvez aumente esses repasses para os municípios, né? Então, enfim, a gente usou o valor prudente, a gente espera receber 8.237.000 para o Fundeb, e essa formulazinha aqui de valores transferidos para a Fundeb é só para a gente chegar, de acordo com a STN, com o Tribunal de Contas do Estado, né, a gente chegar nessa conclusão de que o município ele tem ganho com o Fundeb de 5.173.000, mas a gente recebe 8.237, e é esse o valor que vai ser investido em educação com esse recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Terminando as receitas correntes, a gente vai chegar nas receitas correntes intra-orçamentárias. A gente tem aí a previsão de 4.345.000, que são as receitas correntes intra-orçamentárias. É a contribuição patronal do servidor ativo, ou seja, na verdade, o que é uma despesa para a prefeitura, para a Câmara, é uma receita para o fundo de aposentadoria próprio do servidor, né? E seria, se a gente não tivesse, é um gasto, já que a gente tem regime próprio. Não, se não tivesse regime próprio, a gente ia ter a Previdência Básica, que é o regime geral, e ia pagar para o regime geral esse mesmo valor. Então, a diferença é que a gente tem o nosso regime próprio de Previdência, né? E aí a gente tem aí o valor, então, que cada funcionário, cada servidor ativo efetivo, a prefeitura paga um valor líquido em torno de 20%. Na verdade, acho que até está em 12%, e depois a gente tem o déficit setorial aqui de 14% ou 18%. Enfim, para cada servidor paga essa contrapartida pela prefeitura, e a gente tem aí para 2021 esse valor de uns 768, e a amortização do déficit é o valor pago também nos mesmos moldes da contribuição patronal, só que ele é pago para compensar os valores não arrecadados lá no começo, quando o fundo foi instituído, né, que as formas de arrecadação não eram devidamente organizadas, enfim, se teve um prejuízo, olha, por isso que tem o cálculo atuarial, né, esses dados a gente traz o cálculo atuarial, e ele vê, olha, se continuar assim, considerando que as pessoas muito mais servidores vão se aposentar no futuro, né, a folha com aposentados e pensionistas vai ser muito maior, a gente precisa ter mais dinheiro. Então, para ter mais dinheiro, a prefeitura precisa pagar essa cota extra para chegar, então, lá em 2040 e poucos, no equilíbrio atuarial, e esse tipo de receita intra-orçamentária, quem sabe, poder deixar de existir no município. Tá, então isso é a receita corrente intra-orçamentária. As receitas de capital. As receitas de capital, a gente vê aí que a gente tem 837.000 previstos para 2021. Por quê? Por que a gente tem só essa receita, que a gente vê que ali é justamente a construção da Escola de Educação Infantil no Balneário Atlântico, do recurso PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, é um recurso federal, que faz parte aí do Plano de Meta da Educação a nível federal, e é um plano estratégico que ajuda e fomenta financeiramente as cidades para estruturar a sua educação, enfim, né, a gente tem esse recurso para construir a escola lá, que é um recurso total de 2 milhões, se eu não estiver errado, mas para 2021 essa parcela de 837.000 está prevista. E a gente tem só isso, por quê? Porque esse já é um convênio, inclusive, um projeto que está em andamento, né? Lá em 2019 ele já estava sendo realizado. A gente não tem esse ano, em 2021, justamente porque a gente está no ano eleitoral, não tem aí uma operação de crédito prevista ou algum outro convênio previsto. Por quê? Porque vai depender muito da próxima gestão, né? Tu não pode já deixar alguma coisa prometida, alguma coisa toda, né, articulada ali, inclusive a lei veda isso, né, para a próxima gestão. Tu tem que continuar fazer aquilo que já está em andamento, mas novos financiamentos, novas operações de crédito, agora nesse período que a gente está, já passando de setembro, outubro de 2020, em função da eleição, é só para o ano que vem. Então a receita prevista na nossa lei orçamentária anual para 2021, a receita de capital, por isso que ela está
menor para esse ano, apenas 837 mil. Terminamos então aí a previsão da receita. Agora a gente vai para a fixação da despesa, né? O que vai ser feito com essa receita prevista? A despesa total fixada ela é igual à receita, tá? Então são 64.498.691,05. A gente vê que desse valor a gente tem 3 instituições aqui no município de Arroio do Sal. Tem a prefeitura, que é o poder executivo, que é a maior parte do recurso, então, vai para ela, 52 milhões. A Câmara de Vereadores, que é o nosso poder legislativo, fecha em 2 milhões e 800. E o Fundo de Aposentadoria do Servidor, que é esse que a gente já comentou, então tem o valor de 9 milhões destinado a ele. Interessante, a gente vê que desses 64 milhões, ele já tem uma destinação aí filtrada, e agora a gente vai filtrar mais ainda para entender para onde vai o dinheiro. Desses 64 milhões, então, a gente tem as despesas correntes, assim como tem as receitas correntes, a gente tem as despesas correntes, no valor total de 50 milhões. Aqui a gente tem recursos livres, que significam que são despesas livres, né? O livre é livre, simples assim, são recursos que não têm vinculação nenhuma. Recursos vinculados são recursos vinculados à assistência social, à saúde, à educação e a qualquer outro tipo de programa ou imposição de leis que fazem com que o município seja obrigado a destinar a sua receita a esse tipo de despesa, tá? Isso vai ter aí nas demais despesas. Agora já está explicado essa diferença entre recurso vinculado e livre, e aqui a gente tem o total. O que são então as despesas correntes? Entram aqui a folha de pessoal, os funcionários, entra os juros da dívida, entra também os serviços contratados, né, os serviços especializados de consultoria, de internet, de telefone, enfim. O aluguel de imóveis para manutenção do serviço, né? A manutenção desses imóveis que a prefeitura e a Câmara eventualmente são donos ou estão alugando, rastreamento veicular, manutenção dos veículos, combustíveis, medicamentos, materiais de expediente, materiais de serviço, serviços como a coleta de lixo, enfim. Esse tipo de despesa que são as despesas correntes, por isso que ela é tão grande, né? Isso aqui é basicamente a manutenção da máquina, a manutenção do serviço público, tá? Além da despesa corrente, a gente tem também a despesa de capital. E o que é a despesa de capital? São os investimentos, são as obras, são a aquisição de veículos e máquinas, aquisição de diversos equipamentos também para manutenção, para o melhoramento da estrutura e para a prestação de serviço público do município de Arroio do Sal. Além disso, a gente tem a reserva de contingência. O que é a reserva de contingência? Ela é uma obrigação legal. Ela serve para proteger o município de eventuais riscos, de eventuais situações inesperadas, como por exemplo, foi essa crise que a gente está vivendo. A Secretaria da Fazenda aí, que é a que trabalha diretamente nessa projeção desses valores, nós somos ali contadores, técnicos contábeis, a gente não tem nenhum profeta, a gente não consegue, ninguém consegue aí, não interessa, a sua formação, a gente não consegue cravar direitinho, exatamente o valor que vai ser arrecadado, que vai ser gasto. A gente consegue sim chegar com expectativas razoáveis, com razoável certeza, porque a gente tem todos os subsídios para isso, mas sempre acontecem coisas inesperadas, e é para isso que a reserva de contingência existe, para evitar que alguma necessidade essencial do serviço público seja atendida por uma eventual frustração de receita, uma eventual necessidade de gasto maior do que previsto, por isso que existe essa reserva. Além disso, para manter o equilíbrio das contas, a gente tem parte desses 3.508.000 aí, mais precisamente 1,2% da receita corrente líquida prevista para 2021, que a gente vai falar melhor dela depois. Elas são utilizadas para as conhecidas emendas individuais, que é aquelas emendas que agora o projeto chega no Legislativo e os vereadores têm aí à sua disposição um valor para ter os seus projetos, para fazer o que eles quiserem, vamos dizer assim, na lei orçamentária anual. E o que eles quiserem, com a sua restrição. Por quê? Primeiro que desses 635 mil aqui,
ele é dividido entre 9 vereadores, que é a quantidade de vereadores que o município de Arroio do Sal tem. Então a gente tem um valor por vereador de 70 mil. Desses 70 mil, cada vereador vai ter que ser obrigado a destinar metade para saúde, para atividades da saúde, ações na área da saúde, e o demais, aí sim, né, ele tem liberdade para destinar esse recurso, né, sendo um recurso livre. Lembrando que também os vereadores eles podem se unir, por exemplo, vamos juntar aqui 3 ou 4 vereadores, em vez de 70 mil a gente vai ter 210 mil, 280 mil e vai destinar para um projeto mais vultoso, enfim. É interessante saber, tá, que a reserva de contingência serve para isso, para manter os equilíbrios de eventuais necessidades. E essa novidade aí, nos últimos 2, 3 anos, que está tendo, que são as emendas individuais nos municípios, para destinação para instituições, para órgãos habilitados para receber esses recursos, ou para fomentar ainda mais as atividades, os projetos já previstos pelo Poder Executivo. É o orçamento participativo que chama, né? É o orçamento participativo do Legislativo no Poder Executivo. Por fim, a gente tem a reserva de contingência de FAPES, que é a diferença entre o valor arrecadado no regime próprio de previdência, que é aquilo que a gente já viu, a receita patrimonial, a receita de contribuição do servidor, as receitas patrimoniais, menos aquilo que é gasto com os ativos, com os aposentados e pensionistas. Esse valor é reserva e vai compor o patrimônio, que hoje gira em torno de 50 milhões, então em 2021 se espera um incremento de mais 6 milhões nesse patrimônio, que é o que vai aumentando ao longo dos anos. Tudo também dados do nosso relatório atuarial. A gente chega no total aí da nossa despesa. Tá? Então essa é a nossa despesa. Agora a gente vai ver aonde foram alocadas essas despesas, ou seja, nas secretarias, os projetos de cada secretaria, para detalhar aí, né, onde vai ser executado esse orçamento de 2021. A gente tem aí os nossos órgãos. Não vou ficar lendo todos os números aí, não tem necessidade, mas a gente tem o que? A Câmara de Vereadores, o Gabinete do Prefeito, a Secretaria da Saúde, Educação, Fazenda, Administração, Obras, Meio Ambiente, Turismo, Assistência Social, Planejamento e as reservas de contingência. Essas são as pastas, né, são as áreas de atuação do município de Arroio do Sal hoje, a estrutura organizacional do município. E a gente vê aqui, só para citar os mais relevantes, olha, quanto do total do orçamento, de 64 milhões, vai para a educação, 28,7%, da saúde, 13,8%, para o meio ambiente, 9,31%, para o FAPES, 14,72%. Né? Então fica aí a visão geral de distribuição orçamentária, né? Para quem tiver esse interesse aí de ver melhor, dar pause no vídeo, enfim. E aqui agora a gente vai falar de cada secretaria, tá? A gente tem na Secretaria da Educação, que é uma daquelas secretarias que entregam um serviço final, né? Que tem a linha de frente ali, tem os professores, tem profissionais qualificados para instruir os alunos, né? Então, para trazer educação para as crianças, jovens, adultos e adolescentes para o município, né? Então, a gente tem o total do orçamento de 18.508.000. A gente vai trazer algumas ações em destaque, que depois vão estar disponível aí no projeto de lei completo, né, para analisar, inclusive está sendo entregue aí para a Câmara de Vereadores todos os detalhes. A gente não tem cabimento a gente trazer cada linha do orçamento, que é gigantesco, a gente traz os principais já para melhorar essa noção do que é gasto na educação, o que é gasto na saúde, né? Esse é o objetivo da audiência. Então a gente tem aí o PROMEC, que é aquele projeto de esporte, né, esporte e cultura ali, o contraturno das crianças, que infelizmente, dada as circunstâncias de 2020, não pode ser realizado, se mantém aí para 2021, quem sabe seja realizado pela próxima gestão. A gente tem a manutenção do transporte escolar, 563 mil, a creche, a construção da creche da Zona Norte, aquela receita de capital que a gente comentou antes, no valor de 837 mil, demais ampliações e reformas de colégio, no valor de 206 mil. Né? A grande parte do valor realmente vai para a manutenção das escolas, para manutenção dos materiais escolares, né, dos papéis, das impressões, energia elétrica, conta de água, salário dos professores, enfim. Né, tudo isso está sendo arcado pela Secretaria de Educação. Né? Não, a gente traz aí essas ações, mas é bom lembrar que existe tudo isso por trás
da Secretaria. A Secretaria da Saúde também é uma que não só Arroio do Sal, como a maioria dos municípios aí mal tem condição de fazer algum investimento, né, de fazer alguma coisa diferente do que simplesmente manter a atenção básica, né, manter os médicos, contratar médicos especializados, né, a vigilância, os fiscais de saúde, enfim, né, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, só isso já é um custo e é o produto dessa secretaria, né, que é ter esses profissionais para prestar os serviços de saúde para a população. Mas, além disso, então, além da folha, além da manutenção desses serviços, o que a gente tem? Tem o consórcio público, né, os exames, um valor aí previsto para 150 mil para 2021, que ajuda a garantir o atendimento especializado em laboratórios ou coisas que a nossa atenção básica, a nossa estrutura municipal não tem. Aqui nos nossos postos, as pessoas é feito esse consórcio entre diversos municípios do litoral norte para que as pessoas tenham acesso, por meio do serviço público, a esses exames um pouquinho mais complexos. Assistência farmacêutica básica, que é a distribuição de medicamentos, né? O valor de 177 mil, manutenção da frota aí, das ambulâncias, dos carros, da saúde para transporte, no valor de 285 mil. Secretaria de Obras, no valor de 5.283, ações de destaque. A gente tem bastante aqui. Temos as limpezas das vias, que é a capina, prevista em 200 mil. A manutenção da frota, das máquinas, dos caminhões, dos veículos, 551 mil. Manutenção das vias, né, tapa-buraco, reforma numa via, numa calçada, 282 mil. Amortização da dívida pública, esse é importante, fica no Obras justamente porque foram operações de crédito contratadas no passado para se gastar com investimento, com asfalto, com maquinário, né, na Secretaria de Obras. Por isso que esse projeto de amortização da dívida pública, que é o que o Poder Executivo está destinando esses recursos para garantir o pagamento das dívidas auferidas em exercícios anteriores. Então a gente tem aí um valor de 1.270.000, um valor bastante expressivo, que vão ser pagos em juros e pagamento do principal da dívida em 2021. O calçamento e asfalto e a pavimentação tem um valor aí de quase 450 mil previsto para 2021. Né? Lembrando que mais informações, daqui a pouco bate, mas o que é essa dívida? Né, o que é esse asfalto, esse calçamento? Essas dúvidas aí podem ser perguntadas nos comentários, assim como os vereadores, que eu tenho certeza que vão ter bastante interesse na audiência, podem perguntar diretamente lá na Secretaria da Fazenda. Né, se mantém o mesmo, embora tenha esse novo formato, aí, a primeira vez na história que a gente está fazendo uma audiência pública virtual dessa forma, se mantém o mesmo formato do tratamento entre os poderes e da nossa resposta às eventuais dúvidas. Seguindo, então, a gente tem também as construções de pontes, que é drenagem urbana aí, né? Então é construído uma ponte para manter a mobilidade urbana enquanto tu consegue fazer a drenagem ali, né? Então 125 mil previstos para 2021. Secretaria do Meio Ambiente, total do orçamento 6 milhões. A gente tem aí o esgoto sanitário no valor de 310 mil, né? Claro que para se concretizar um esgoto sanitário, um saneamento básico, se precisa de apoio também, de recursos de terceiros. É difícil o município conseguir sozinho, considerando o montante necessário, mas aí a gente tem de recurso próprio, então 310 mil. Implantação e manutenção da central de triagem, né? Se tem ideia de continuar isso que já vem desde 2018, quem sabe conseguir implementar em 2021, 165 mil previstos. Lixeiras para coleta de lixo, 280 mil, que é um serviço que já vem sendo contratado em 2020. E limpeza pública, que é o recolhimento do lixo, 1.800.000 previsto para 2021. Essas são as receitas, as despesas mais expressivas dessa secretaria, que também conta com os nossos biólogos, com o nosso pessoal administrativo, com nossos fiscais ambientais, né, a manutenção do Parque Tupanci, tudo, né, a Secretaria do Meio Ambiente tem por trás dela todos esses serviços também. O Departamento Agrícola, enfim. Dentro da Secretaria do Meio Ambiente também, ou seja, esses 1.977.000 estão dentro daqueles 6 milhões do orçamento total da Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem a iluminação pública.
né? E ações de destaque para a iluminação pública, aquela contribuição de iluminação que a gente falou, né? Está aqui a despesa, aonde ela vai ser gasta. Para aquisição de um caminhão para iluminação, 200 mil. Ampliações da rede de iluminação pública, 141 mil. Fornecimento da iluminação pública, que é o nosso poste de iluminação pública, né, a despesa, grande parte dela vai para isso, 1.395.000. E manutenção da rede de iluminação pública e da frota que trabalha com essa rede, 236.397,21. A Secretaria da Administração, um total do orçamento de 2.608.000, a Secretaria da Administração é aquele, né, cuida muito do nosso serviço meio, do serviço de manutenção da máquina pública, de manutenção dos serviços, manutenção dos veículos, né, manutenção dos edifícios administrativos para que o serviço público possa continuar, tenha a estrutura básica, tenha as condições de higiene para os funcionários, né, que são as pessoas, né, que é o sangue desses organismos públicos, né, é aquilo que realmente vai fazer acontecer os projetos, as atividades. Então a Secretaria da Administração, embora a gente veja que os projetos em si sejam muito de manutenção, de conselho tutelar, né, manutenção do RH, né, gestão de tecnologia da informação, são serviços meios que auxiliam e muito naqueles serviços finais, que são a saúde, a educação, o meio ambiente, assistência social, enfim. O que a gente tem de ações em destaque aí? O Conselho Tutelar, valor de 127 mil, precatórios, que é os valores de eventuais precatórios que a gente tem que pagar, todo ano tem um valor para pagar, e para 2021 esse valor recebido pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, no valor de 188 mil para 2021. Manutenção da Secretaria, então, que é aquilo que eu toquei no começo, então 1.665.000. E gestão da tecnologia da informação, 25 mil. Essas são as ações em destaque da Secretaria da Administração. A Câmara de Vereadores, aí, o nosso Poder Legislativo, tem esse total do orçamento de 2.875.000, que é 7% da receita total estimada para 2020. É assim que se chega a esse orçamento para o Poder Legislativo. Ações de destaque: a gente tem a construção da sede, a capacitação dos servidores e aquisição de móveis e equipamentos, né? Além dessas ações, a gente tem a manutenção do serviço do Poder Legislativo, né, que tem os seus servidores, os seus vereadores que prestam serviço de fiscalização, né, que representam o cidadão de Arroio do Sal, que aprovam as leis, enfim, né, e todos esses serviços que mantém esse serviço funcionando, o Poder Legislativo, né, serviço de informática, serviço de telefone, serviço de água, luz, tudo isso, né, Folha está atrás desse valor de 2.800.000. A gente traz aí as ações em destaque, mas sempre lembrando da importância do poder de cada órgão aí do nosso município. A Secretaria de Turismo e Cultura, então, um total de orçamento de 1.761.000, um pouquinho menor do que o orçamento dos anos anteriores, até em função das restrições dessa atual panorama que a gente está vivendo. Então a gente tem como ações de destaque a Feira do Livro, eventos de inverno, 140.000, Festa do Pescador, 300.000, saneamento da Orla, 250.000, saneamento da Orla, né, os banheiros químicos ali no verão, campeonato de futebol amador, 45.000, e atividades esportivas, 50.000. Né, o valor, alguns um pouco reduzido, justamente por essa, né, como é o caso do carnaval, aí 35.000, porque a gente não sabe se no verão vai poder ser, né, a expectativa é de que não possa, que os eventos não sejam realizados como foram realizados antes dessa pandemia, né? Mas já lá de repente para metade, para o final do ano, aí por isso nos eventos de inverno, na Festa do Pescador, valores mais expressivos para quem sabe possa ser realizado esses eventos, voltar com shows, com festa, né? Enfim. A Secretaria da Fazenda, então, que assim como a Secretaria da Administração trata da manutenção, a Secretaria da Fazenda é mais na questão de setor de contabilidade, arrecadação, tesouraria, né, pagamentos, política fiscal. É isso, né, que envolve a Secretaria da Fazenda. E para isso a gente tem o PASEP aí, que é um valor que nada mais é que o piso do serviço público, então 525.000 para 2021. A manutenção da Secretaria no valor de 1.500.000. A educação fiscal, até aproveitar para
para falar um pouco mais sobre isso. É o valor que a gente prevê que vai repassar em prêmios no sorteio da Nota Fiscal Gaúcha. Lembrando que quem adquire alguma coisa aqui em Arroio do Sal, pede o CPF na nota, está concorrendo aí a um prêmio mensal de R$200, né? Fora que tem os prêmios a nível estadual, a nível federal que pagam mais, né? Federal aí vai depender, já não é o Nota Fiscal Gaúcha, né? Mas enfim, no estadual, vai ali no Google e coloca Nota Fiscal Gaúcha, se cadastra e pede a nota fiscal no momento da aquisição, que vai estar ajudando o município na arrecadação do município, né? Vai ajudar a evitar a evasão fiscal, e aí vai ter a chance de ganhar algum dinheirinho para ajudar, né, no orçamento pessoal. Vai estar ajudando o orçamento público do município e vai estar ajudando o orçamento pessoal. Então fica aí uma propaganda para o Nota Fiscal Gaúcha, que é um programa que a gente adota aí já faz diversos anos em Arroio do Sal. Gabinete do Prefeito. Gabinete do Prefeito é um órgão aí que envolve a Procuradoria-Geral do município, a comunicação, o controle interno, que são órgãos essenciais para a manutenção do serviço público municipal, né? Basicamente também é uma secretaria de manutenção, então, dos serviços, e a gente tem aí a Prefeitura e o GASP, que é um repasse previsto que é na questão de segurança pública, né? Um valor que a gente repassa aí 5 mil mensais para ajudar com a moradia, ajudar com a estruturação e manutenção do Serviço de Segurança, Polícia Civil, Brigada Militar, né, para fomentar, para manter o efetivo alto aí e motivado a prestar esse excelente serviço que vem prestando para o município, né, e procura se manter, então, esse termo de parceria entre a Prefeitura e o Grupo de Apoio à Segurança Pública do município de Arroio do Sal. A Secretaria de Assistência Social tem um total do orçamento de 935 mil, uma secretaria também muito importante, né, que é um serviço fim, tá na linha de frente aí dos serviços públicos do município, né, tem as equipes, tem as assistentes sociais, tem as psicólogas, tem né, as coordenações, o atendimento à população, né, o auxílio às famílias, né, necessitadas do município. Então a gente tem aí as ações de destaque, o fortalecimento de vínculos, aquisição de gêneros para distribuição, como é isso que a gente está vendo na foto aí, né, cestas básicas, enfim. A casa de acolhimento, que é aquele que mantém o pessoal que tem que ir lá fazer um exame lá em Porto Alegre, né, tem a casa de acolhimento, fica lá, os alimentos que essas pessoas que estão lá consomem vêm da assistência social. E a Frente Emergencial do Trabalho está aí também, né, todos os programas da Secretaria de Assistência Social. Na Secretaria de Planejamento, a gente tem o total de orçamento de 759 mil. Secretaria de Planejamento é muito importante aí para hoje, né, o papel dela hoje no município trabalhar em projetos, né, viabilidade de projetos, de captação de recursos, né, de pensar a cidade, né, encaixar a obra, né, com a sua mobilidade urbana, com a infraestrutura, né, planejar da melhor maneira possível, né, e a gente tem lá, né, o nosso engenheiro, os nossos técnicos de edificações, enfim, tem o pessoal que trabalha para isso. E as ações de destaque a gente traz capacitação e qualificação profissional, que daí já é um programa de fomento aí a qualificação do cidadão em Arroio do Sal, um valor previsto em 75 mil. Ele vem sendo realizado nos últimos anos, a tendência é se manter em 2021, né, para capacitar o mercado de trabalho de Arroio do Sal, esse é o objetivo. Então, é um dos projetos que se distancia dessa manutenção, dos projetos de obras e planejamento. A gente tem a execução dos projetos, que às vezes um projeto é tão específico, né, que às vezes precisa contratar uma empresa especializada para complementar esse serviço que já é prestado pela Secretaria de Planejamento. E a manutenção da Secretaria aí, 521 mil, né, basicamente isso, a Secretaria do Planejamento. Para encerrar as secretarias, estamos chegando já no final da audiência pública. A gente tem o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, o total do orçamento de 9.494.000, né, o patrimônio atual que gira em torno de 50 milhões, como eu citei lá no começo da audiência, e a gente tem os gastos com aposentadorias e reformas previstos em 2.600.000 e as pensões em 649 mil.
né? Então, por isso que a gente chega na reserva. O total do orçamento de 9 milhões, que é o que a gente vai arrecadar para em 2021, menos o que vai gastar, chega na reserva do FAPES de 6 milhões 247 mil. Encerramos, então, esse detalhamento da alocação da despesa. A gente está chegando na parte final, que vai ser rapidamente explanada aqui. A gente vai falar das metas, limites e alterações orçamentárias, as disposições finais aí desse projeto de lei orçamentária anual de Arroio do Sal para 2021. Os gastos com pessoal. A gente tem, para medir esse índice, essa meta, a gente usa a receita corrente líquida, conforme a instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado, e a nossa receita corrente líquida para 2021 prevista em 52.956.317,94. O que vocês têm que entender? Que aquela receita de 64 é a receita que o município vai arrecadar. Essa receita corrente líquida, ela é uma fórmula específica que os órgãos de fiscalização, os órgãos centrais de contabilidade, impuseram para os municípios usarem como parâmetro para calcular os seus limites de gasto com pessoal e demais, né, com dívida pública, enfim. Né, não tem a necessidade de a gente entrar no detalhe. Importante só saber que são coisas diferentes. A gente vai arrecadar mesmo 64 milhões, a receita corrente líquida está aí para a gente justamente fazer esses cálculos. Né? A estimativa de gasto com pessoal, então, para o Poder Executivo para 2021 gira em torno da casa de 26 milhões e 800, chegando aí a 50,64% no índice, e o Poder Legislativo 1.821, chegando aí em 3,44% do índice. E quais são os limites que a gente tem que respeitar? A gente tem o limite de alerta imposto pelo Tribunal de Contas do Estado de 48,6%, que não restringe o município em nada caso ele venha a descumprir esse limite. O limite prudencial, esse sim já começa a causar algumas restrições para o Poder Executivo, é o limite de 51,3%, e o limite de 54%, esse não pode ser ultrapassado de jeito nenhum, que aí tem severas punições e rigidez, né, restrições ao Poder Executivo caso seja desrespeitado. Então a gente está aqui projetando 50,64%, claro que tudo muito depende do desempenho da receita, né, da característica da gestão que vai estar aí ano que vem, se vai contratar mais funcionários, enfim, a gestão de pessoal e a desempenho da receita, né, mas a gente faz aí uma estimativa que no orçamento a gente vê que no orçamento previsto a gente está respeitando esse limite, mas é uma coisa que tem que ser acompanhada mês a mês. Né. A Câmara tem o seu limite próprio, né, é um limite prudencial de 5,7% e limite legal de 6% sobre essa mesma receita corrente líquida. O limite geral, ou seja, tu não pode gastar mais em pessoal do que 70% do teto. O que é o teto? O orçamento total da Câmara. Aqueles 2.800.000 não pode gastar mais do que 70% em folha. Então a gente também, a Câmara aqui na previsão orçamentária dela está respeitando todos esses limites, assim como o Poder Executivo. Outro limite, outro índice que a gente tem que respeitar é o índice com educação. Né? A gente tem a receita de impostos e transferências, que daí sim é aquela parte daquela receita que a gente viu anteriormente, dos impostos, vocês lembram? IPTU, ISS, ITBI, transferências, que é participação na receita da União, participação na receita do Estado, 39.613.593 previsto para 2021. Ganho do Fundeb, a gente tem mais 5.135.000, né, que também é aquela formulazinha que a gente passou. Então a nossa meta de gasto é de 15.088.000, 25% dessa receita de impostos e transferências, e também utilizando os recursos vindos do Fundeb, a gente tem que investir em educação no mínimo 15.088.000 para respeitar esse mínimo constitucional, né, cumprir a lei e realizar as despesas em educação. Então, o nosso orçamento tem isso previsto para alcançar esse índice. A receita de impostos e transferências também é utilizada para a saúde, para o índice da saúde. Diferente do índice da educação, para a saúde, o mínimo constitucional obrigatório é de 15%, ou seja, 5.942.000, que a gente sempre, historicamente, em Arroio do Sal, gasta com tranquilidade, né? Só a nossa manutenção da folha e dos nossos profissionais da saúde já quase alcança esse valor. Então, com as demais demandas que a gente tem, a gente chega lá em 20, 21, 22, 19% desse índice mínimo. Por fim, então, a gente está aí no último slide, a gente vai falar das alterações orçamentárias. Veja bem, a gente está aí, a gente falou
das receitas previstas, né, do que se pretende alocar essas despesas, e a gente sabe que em 2021 a gente vai ter uma nova gestão, seja ela situação ou oposição, vai ser uma nova gestão. Então, a lei orçamentária anual, que a gente está aqui no dia 29 de outubro de 2020, determinando para o ano que vem, ela é rígida. Agora, né, a próxima gestão ela vai ser obrigada a trabalhar dentro desses valores que foram previstos, né? Não parece favorável à gestão se fosse rígido desse jeito. Não é. O que esse projeto de lei traz, assim como a lei das diretrizes orçamentárias e o projeto de lei orçamentária anual traz nas questões de alterações orçamentárias, de flexibilidade do orçamento para adequação ao plano de governo e às ideias da gestão. E não só as ideias, como também aos acontecimentos inesperados. Acontece uma nova pandemia. Bom, tu vai ter que priorizar novos gastos, vai ter que deixar de construir ou de adquirir aquilo que tu estava pensando para gastar com saúde. A mesma coisa quando acontece na casa, aí, no seu orçamento familiar. Né, queria comprar um carro, mas daí aconteceu alguma coisa, né, deu um vazamento ali, um vazamento aqui, o carro estragou. Vai ter que gastar com aquilo que é mais prioritário para te manter funcionando, a tua família, o teu trabalho, em vez daquilo que seria um supérfluo ou um investimento de mais médio e longo prazo. É a mesma coisa no panorama do serviço público no município de Arroio do Sal, e por isso que existem formas de flexibilizar o orçamento. Né? Eu estou aqui não só explicando para o cidadão, para relembrar e explicitar para os vereadores que vão fiscalizar e vão aprovar essa lei. Estou trazendo esses pontos que são sim importantes. Né? Então, a lei orçamentária anual ela pode ser alterada. De que forma? Por créditos suplementares, por créditos especiais e créditos extraordinários. Por créditos suplementares, a gente tem o limite de 15%. Tá? Esse projeto de lei, ele já historicamente sempre teve esse valor. Nesse projeto de lei se manteve, da receita total dos 64 milhões, 15% pode ser movimentado via decreto do executivo, sem a necessidade de mandar um projeto de lei para o legislativo autorizar a alteração, né, dos valores. O que isso ajuda? Ajuda, né, a agilidade no processo de compras, de alteração das prioridades orçamentárias. Né. Se bota ali 0%, não, qualquer alteração vai ser por lei, bom, beleza, a gente vai continuar podendo manter, mas sempre vai precisar daquele período de leitura, de vistas do projeto, de aprovação da Câmara. Então, por isso que existe essa ferramenta aí para o executivo poder alterar as suas decisões com mais agilidade. Os créditos especiais, suplementares, então, é para tirar de algum projeto e colocar em outro projeto que a gente já previu. Desse que a gente já falou, por exemplo, vai tirar do PROMEC da educação e vai botar para ampliar mais colégio, porque não vai ter o PROMEC, vai poder só ter do meio do ano, não vai ter o ano todo, então vai sobrar um dinheiro ali, vamos colocar para ampliação das escolas. O especial é quando tu não previu, vamos adquirir um ônibus, que a gente não previu para 2021, adquirir um novo ônibus para a educação. Aí a gente vai mandar um projeto de lei. Crédito especial não tem decreto. Crédito especial vai lá para a lei e para a Câmara. Crédito extraordinário é quando acontece uma crise, uma pandemia, uma calamidade pública, como aconteceu em 2020. Eu, desde que estou aqui, nunca tinha vivenciado isso. Esse ano a gente teve decretos extraordinários, créditos extraordinários no nosso orçamento para combater essas adversidades. E, enfim, é isso, existe forma de, lembrando aí a gestão, lembrando os vereadores, existe forma de flexibilizar esse orçamento que a gente está prevendo aqui, e é para isso, né, que esse projeto é elaborado aí pelos gestores, pelo nosso corpo técnico ali, a contabilidade como órgão central da elaboração dos instrumentos de orçamento no município de Arroio do Sal atualmente. Né. Queria agradecer a todos pela atenção, né, agradecer ao prefeito, ao secretário Felipe, pela disponibilização, pelo apoio, pela estrutura aí para a gente poder fazer o melhor trabalho possível, né, agradecer a minhas colegas da contabilidade, né, a Jéssica, que trabalhou diretamente na elaboração desse projeto, as demais que acabaram aí acumulando serviço para si, para a gente conseguir trabalhar nessa lei que é um pouco mais complexa. E relembrando, agradecer todos os financeiros e secretários também que contribuem para a elaboração dessa lei orçamentária. Né. Lembrando então que os comentários vão ficar disponíveis aí no que for técnico, eu me coloco à disposição, vou responder no que tiver no meu alcance.
dependendo da pergunta, algum secretário da pasta, né, a gente vai pedir essa ajuda para trazer essa resposta, para trazer essa interação, e, né, vai ficar registrado aqui durante a elaboração desse projeto. E lembrando aos vereadores também que não precisam usar só os comentários, podem chegar ali na fazenda pessoalmente, comunicar, como a gente sempre se comunicou, para ajustar aí o projeto, né? Agradeço aí. Foi a primeira vez na história que a Secretaria da Fazenda fez uma audiência virtual, ainda mais num assunto assim como esse, e é interessante, quanto mais a população for íntima desse assunto, né, for mais claro, melhor vai ser a transparência, a governabilidade, a fiscalização, né, e menos desperdício e maior eficiência nos recursos públicos a gente vai poder ter ao longo dos anos. Eu acredito que quanto mais os anos passarem, melhor isso vai ser, né? A gente está aí nessa nova onda de muita audiência pública, reunião virtual, então acredito que foi bem válido. Foi um prazer foi uma honra aí fazer essa audiência pública, declaro ela aqui como encerrada e agradeço a todos mais uma vez pela participação.